O processo de planejamento acontece em todos os níveis da instituição, mas cada nível apresenta certas diferenças. Quando falamos de níveis do planejamento, estamos nos referindo aos tipos de planejamento que são executados em cada nível da empresa. Quais são esses níveis? Quando pensamos em uma empresa, normalmente dividimos a sua estrutura em 3 patamares: o estratégico, o tático e o operacional. Para facilitar a compreensão, o nível estratégico envolveria os diretores e dirigentes máximos da organização. Já o nível tático compreenderia a gerência média da organização. Por isso, algumas bancas chamam esse nível de gerencial. Finalmente, o nível operacional estaria relacionado com os supervisores e com os executores diretos das tarefas, ou seja, com o pessoal que mete a mão na massa. Naturalmente, a preocupação de cada um desses atores é diferente. Assim, o planejamento de cada nível também é feito de forma diferente e com um foco distinto. As principais diferenças ocorrem com relação ao prazo, à abrangência e ao seu conteúdo. A cúpula da organização, por exemplo, não está preocupada ou não deveria estar com os detalhes de cada operação. Em uma empresa ou órgão público grande, eles ficariam doidos se quisessem planejar todas as suas operações de cada atividade, não é mesmo? Essa cúpula, que chamamos de nível estratégico, está sim preocupada com os grandes assuntos da empresa. O foco é, portanto, no quadro global, com as principais questões que podem gerar oportunidades ou ameaças para essas organizações. Os objetivos não são detalhados, específicos, e sim gerais e abrangentes. Além disso, esse nível deve estar voltado não só para o dia a dia da instituição, mas deve ter uma visão de longo prazo. São eles que devem pensar o futuro da organização, como eles devem enfrentar seus desafios em um período mais extenso. Assim, o foco do planejamento estratégico deve estar no longo prazo. Lembrem-se disso, pois cai muito em provas de concursos públicos. O nível gerencial ou tático, por sua vez, deve receber do nível estratégico as diretrizes e os objetivos estratégicos. Assim, cada gerente deve, em sua área, cumprir o que já foi definido pela cúpula estratégica da empresa. Sua preocupação não será tão abrangente, pois eles estão responsáveis por um departamento ou projeto específico, não é mesmo? O mesmo pode ser dito quanto ao seu tempo. Seu planejamento será voltado para o médio prazo. Portanto, o planejamento tático deve englobar os objetivos de cada departamento, por exemplo, a gerência de marketing, para que os objetivos estratégicos da empresa sejam alcançados. Lembre-se disso, o planejamento tático é um desdobramento do planejamento estratégico. Finalmente, o pessoal do chão da fábrica, ou do nível operacional, está preocupado em como executar suas atividades dentro do esperado, no prazo, dentro do custo orçado e com a qualidade necessária. O planejamento operacional decide o que fazer e como fazer. Naturalmente, essas atividades estarão inseridas dentro do planejamento tático definir.
quais as ações mais importantes que devem ser realizadas para que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Seus objetivos são bem detalhados e estão voltados para o curto prazo. O plano operacional nada mais é do que um plano voltado para a execução de uma tarefa ou evento, o treinamento de funcionários, a captação de um empréstimo, uma conferência entre parceiros, entre diversas atividades que ocorrem em todos os departamentos. Vamos ver um caso prático? Você é o presidente de uma cadeia de hotéis. Sua preocupação maior é a de como posicionar sua empresa para o crescimento de mercado e aumentar a sua lucratividade. Como o mercado hoteleiro está se desenvolvendo? Como os hábitos das pessoas estão mudando? Para quais destinos elas estão desejando ir? Como os concorrentes estão se comportando? Todas essas questões devem ser analisadas antes de tomada de decisão de construção de um novo empreendimento. Não é verdade? Uma decisão estratégica poderia ser a de investir na construção de um novo hotel-resort em uma praia paradisíaca no Nordeste, por exemplo. Para construir esse hotel, a empresa terá de investir cerca de R$ 1 bilhão. Com essa decisão estratégica tomada, os planos táticos terão de ser adaptados para que a organização consiga realizar o hotel. Planejamento estratégico, não é mesmo? Com isso, o gerente financeiro, por exemplo, deverá montar um planejamento gerencial para conseguir captar essa quantia, R$ 1 bilhão. Ele deverá gerar algumas alternativas de captação desse dinheiro no mercado financeiro, como a emissão de debêntures, títulos de dívida. Finalmente, com a decisão tática tomada, o nível operacional deverá obedecer esse planejamento tático para montar o seu próprio plano, o planejamento operacional. O analista financeiro terá de planejar a operação de lançamento desses títulos de dívida no mercado, em seus mínimos detalhes, para que a operação tenha sucesso.